Então hoje eu quero continuar discutindo com vocês o tema da tensão entre China e Estados Unidos, o pós-visita da Nancy Pelosi a Taiwan. Não é porque a China não respondeu, digamos assim, de maneira espalhafatosa e de maneira dura, militarmente falando, que o assunto perde a importância, perde a relevância. A gente precisa entender esse contexto pós-visita, até porque a resposta paciente da China, ela deixou, como alguém comentou, e foi um comentário muito adequado, o silêncio está ecoando bastante aí na cabeça de bastante gente. Então, essa resposta, digamos, paciente da China, ela deixou um certo ar de desconforto, como eu comentei esses dias. E hoje eu quero continuar discutindo isso, porque tem muita coisa para discutir. Quando eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias aqui, os 4 primeiros pontos são sobre notícias recentes e fatos que têm ocorrido no pós-visita da Nancy Pelosi a Taiwan, e os 2 últimos pontos são uma leitura crítica, uma análise cuidadosa a partir de um artigo publicado recentemente pelo portal Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN. Então, este centro de estudos da OTAN publicou o seu primeiro artigo com as suas primeiras conclusões no pós-visita da Nancy Pelosi a Taiwan, e eu faço questão de discutir porque é importante. Concordo com o atlanticismo? Logicamente que não, a minha posição é anti-atlanticista. Só que a gente precisa estudar aquilo que a gente discorda, para a gente entender como esses veículos pensam, como esses agentes pensam. Por isso que eu sempre faço discussão aqui sobre artigos do Fórum Econômico Mundial, tenho uma posição crítica a respeito do Fórum Econômico Mundial, é por isso que eu trago artigos do Atlantic Council aqui. Então, a publicação desse primeiro artigo, com conclusões que foram tiradas a partir do contexto pós-Nancy Pelosi em Taiwan, ele revela um ponto importante. Ele é um artigo prudente, cuidadoso e que revela incertezas no que diz respeito ao futuro geopolítico envolvendo China e Estados Unidos, e Taiwan, logicamente. Então, a conduta do Atlantic Council é uma conduta que parece estar estudando o lado oposto, que é o lado chinês. E a resposta da China, ela vai na mesma linha. Então, essa resposta mais tranquila, essa resposta, digamos assim, não espalhafatosa da China, sem disparar uma operação militar pesada sobre Taiwan após a visita da Nancy Pelosi, ela revela o quê? Que os dois lados estão prudentes no que diz respeito a essa situação. Até porque o artigo do Atlantic Council, ele tece críticas a Nancy Pelosi também. O que significa que, embora alguns setores atlanticistas estivessem promovendo a visita dela, caso contrário ela não teria ido a Taiwan, outros setores, eles tratam a coisa como se tivesse queimado a largada, algo nessa linha, e eu vou discutir com vocês nessa análise de hoje. Mas o escopo geral da análise é o seguinte, e é inclusive o que eu tentei colocar no título para vocês. Conforme a poeira vai sentando, a gente vai conseguindo discernir o quê? Que a imagem que ficou do processo como um todo, e isso eu vi na mídia alternativa, na mídia corporativa, nos canais independentes, opinião de figuras da geopolítica, a imagem que ficou no final, inclusive pessoas, comentaristas que tratam da questão de finanças e assim por diante, e muitos setores das finanças criticaram a conduta da Nancy Pelosi, inclusive, é de que a forma como a China respondeu fez a China parecer a adulta na sala, entendeu? Ela passou essa impressão de que foi uma provocação infantil por parte dos Estados Unidos, que sendo os Estados Unidos um país da projeção militar que possui, uma potência militar, uma potência econômica, um país que se diz um líder geopolítico, pareceu uma conduta pequena diante de uma nação que quer se apresentar como uma liderança. E em um contexto de crise isso é muito problemático, porque enquanto todos os países estão buscando estabilidade e resolver os seus problemas, os norte-americanos, eles ficaram assim como se fosse sozinhos no palco, e ficou evidente, sabe, ficaram sozinhos e nus no palco, e as luzes todas em cima dos Estados Unidos. Foram pegos no flagra tentando produzir um problema global, uma crise global a partir de uma provocação em Taiwan. Então a resposta ponderada da China acabou revelando isso. E isso no momento de crise em que os países e muitas empresas procuram uma estabilidade um pouco maior. Claro, quando eu falo de empresas e países, não estou falando daqueles setores que defendem o Great Reset, esses realmente querem o caos.
E é muito provável que sejam esses que tenham bancado a ida da Nancy Pelosi a Taiwan. Porque queriam que a China respondesse de um certo modo e fosse disparado um processo de caos econômico, caos geopolítico, caos social, muito provavelmente uma guerra cibernética e assim por diante. Então, a forma como a China respondeu revelou a pequeneza dos Estados Unidos no que diz respeito ao seu cuidado no que tange a estabilidade global, econômica, geopolítica e assim por diante. Então, isso arranhou não, né? Isso contribuiu para piorar a imagem dos Estados Unidos. Revelou os norte-americanos como um aventureiro infantil. Então, o que eu estou captando, inclusive da mídia corporativa, tá? Não foram poucos os analistas da mídia corporativa de relações internacionais, gente ligada ao mercado, que estava cuspindo marimbondo por causa da conduta norte-americana. As críticas foram muito variadas. Não é como o episódio na Ucrânia, o conflito na Ucrânia, entendeu? Que houve um consenso a respeito de atacar a Rússia. Não houve. Muitas das falas, inclusive, defendiam a China. Então, houve ali um certo desacordo, e esse desacordo está revelado. E acho importante que, conforme a poeira vai sentando, a gente vai observando isso. Os norte-americanos, eles perderam a oportunidade não é que eles perderam a oportunidade, mas eles acabaram utilizando esse evento de uma forma tão destrutiva para eles próprios, que eles ficaram expostos como uma má liderança. Então é mais ou menos por aí que eu quero discutir com vocês hoje. Então deixa eu entrar nos meus 6 pontos aqui. Os primeiros 4 pontos sobre notícias recentes, fatos recentes, e os 2 últimos pontos sobre o artigo do Atlantic Council. Que é um artigo interessante por quê? Porque revela o lado de lá, o atlanticismo, refletindo sobre uma possível escorregada que tenha dado. É muito provável que a resposta da China tenha surpreendido um pouco, ou a não resposta da China tenha surpreendido um pouco. Tanto é que eu até estranhei um pouco a demora para o Atlantic Council publicar um artigo. Demorou para sair um artigo sobre o assunto. Um balanço, por mínimo que seja. E quando saiu esse balanço, foi um balanço diminuto, que é esse artigo que eu coloquei ontem lá no canal do Telegram. Então, esse artigo que eu vou conversar com vocês aqui hoje, coloquei ele ontem lá. O link do canal do Telegram do Verdade Concreta está na descrição aqui embaixo. Ou tu digita, né, Verdade Concreta lá no pesquisar no Telegram que tu encontra o artigo. Então vamos entrar aqui nos 6 pontos e vamos discutir de maneira organizada o tema que eu trouxe para a gente hoje aqui. Primeiro ponto. Setores políticos e da mídia norte-americana têm criticado pesadamente Nancy Pelosi pela visita. Primeiro, por causa do risco da abertura de uma crise econômica enorme a partir de qualquer resposta que a China desse. Ao que tudo indica, a resposta da China, houve aquela tentativa de dissuasão com ameaças pesadas da China, e aquele ambiente criado ali fez muita gente, inclusive ligada ao atlanticismo, esperar o pior. E esse esperar o pior, que veio por parte do atlanticismo, parece revelado em textos, em artigos que o próprio atlanticismo tem publicado, esse desconforto com não sabemos exatamente como a China vai se comportar. E vários desses setores que não sabiam exatamente como se comportar, não souberam como se posicionar também. E não sabendo como se posicionar em termos políticos e econômicos, acabaram perdendo no cassino financeiro global, muito provavelmente. O que deve justificar o fato de que muitos analistas ligados à Bolsa de Valores tenham criticado tanto o movimento da Nancy Pelosi. Bastante gente deve ter perdido algum dinheiro nesse processo porque não sabia de antemão o que iria acontecer. Isso deve justificar um pouco um desacerto interno de setores de cúpula da economia. Então, o primeiro risco à economia, ele foi levantado por vários setores. Outro ponto que foi levantado também foi o risco de perder definitivamente qualquer contato com Taiwan por uma resposta da China fazendo uma operação real dominando Taiwan, o que a China acabou não fazendo. Isso também teria um altíssimo custo político, militar, econômico para a China. Então a China não disparou esse processo. Só que o risco houve, tanto é que muitos setores indicaram isso. O risco de perder completamente as conexões com Taiwan. E esse risco ele ainda está dado, porque a China está fazendo operações militares em torno de Taiwan. E outra, perder o contato completo com Taiwan é inclusive perder a questão do negócio de armas da indústria armamentista norte-americana com Taiwan. Que dentro daquele acordo de 1979, os norte-americanos podem e devem fornecer armamento defensivo para Taiwan. E isso garante uma receita enorme para a indústria armamentista norte-americana. O movimento da Nancy Pelosi foi imprudente no sentido de que até isso poderia ter se perdido. Até essa receita da indústria armamentista, porque se a China lançasse uma operação, ela quebraria com isso.
Isso além de puxar os Estados Unidos diretamente para um confronto. Até porque vários setores militares falaram que dariam suporte à visita da Nancy Pelosi e responderiam à China. Isso arrastaria o mundo para um conflito direto. Então vários setores não se sentiram confortáveis com isso. E isso gerou críticas no pós-visita. E essas críticas não vieram da mídia alternativa, da mídia russa, da mídia chinesa, dos canais alternativos, dos canais independentes críticos em relação ao atlanticismo como é esse aqui. Isso veio de setores de cúpula dos Estados Unidos, inclusive. Tem muito de teatro, logicamente, que é aquela coisa do Biden querer se distanciar da Nancy Pelosi, do Pentágono querer se distanciar da figura da Nancy Pelosi, para passar a impressão de que não queriam, mas se realmente não quisesse, poderiam ter feito várias coisas. Tanto é que eu comentei com vocês algumas coisas que o Biden poderia ter feito para evitar, mas não fez. Isso também revela também uma certa fraqueza de conjunto dos democratas no poder, que cada um vai por um lado e no final das contas gera uma bagunça enorme, o que piora a situação internacional dos Estados Unidos, não melhora a situação internacional dos Estados Unidos. Pensar que esse episódio vai apagar o que aconteceu no Afeganistão, o fiasco no Afeganistão ou qualquer outro fiasco que os norte-americanos estejam desempenhando, escolham qualquer um deles, porque são vários durante o governo Biden, não vai apagar nada. Na verdade, para todos os setores mais prudentes da economia, da geopolítica e assim por diante, a imagem norte-americana piorou e muito, a ponto de setores de cúpula da mídia corporativa, de setores econômicos, setores geopolíticos, terem uma crítica pesada à visita da Nancy Pelosi. Não há um consenso sobre isso. Não é como se fosse o conflito na Ucrânia, onde há um consenso, todo mundo fechou a questão em torno de atacar a imagem da Rússia. Não é isso que aconteceu em relação à China, não foi isso que aconteceu mesmo. Segundo ponto, a provocação infantil norte-americana reduziu ainda mais a confiança na política externa dos Estados Unidos, porque os norte-americanos buscaram a bagunça, e a China, como representante do Sul global, buscou a estabilidade. Isso reforça algo que a gente tem discutido bastante aqui no canal também, que é o atlanticismo produz a bagunça, o Sul global propõe a estabilidade. O Fórum Econômico Mundial, que era um cavalo de pau energético, um cavalo de pau na produção de alimentos, que é promover uma reformatação radical do sistema produtivo, enquanto o Sul global propõe saídas, uma transição mais suave, um caminho mais estável, um porto seguro no meio de uma tempestade produzida pelo próprio atlanticismo. Então, essa situação reforçou isso também. Enquanto os norte-americanos se comportaram como crianças mimadas, a China respondeu mantendo e garantindo a estabilidade. E vários setores, inclusive, dizendo engolindo sapo para manter a estabilidade, o que para muita gente rendeu dinheiro, inclusive, né? Porque tem todo tipo de aposta no meio desse cenário. Então, o que a China fez foi manter a estabilidade. E isso não melhorou a imagem dos Estados Unidos. Isso não melhorou a imagem dos Estados Unidos, com certeza. Só se a gente tomar, como eu falei ontem, pela lógica do valentão da escola. Aquela coisa, arregou, ficou com medo. A coisa não é por aí. A geopolítica é bem mais complicada do que isso. Se a lógica fosse essa, o artigo do Atlantic Council hoje estaria cantando vitória, como vários lá cantam vitória o tempo inteiro sobre o conflito na Ucrânia quando estão perdendo. A mídia corporativa teria um outro comportamento, diga-se de passagem, as matérias da mídia corporativa nem são tantas assim sobre a visita da Nancy Pelosi a Taiwan, perto do que poderia ser, se houvesse uma resposta chinesa. Então a polêmica foi abafada. E a China está fazendo operações sutis de resposta no silêncio da mídia corporativa. Então a resposta não foi a esperada e isso frustrou a intenção de produzir grandes matérias da mídia da China agressiva, reativa e assim por diante. Então isso desarmou uma certa bomba relógio que estava armada para explodir no colo da China e deixar Taiwan, China, o Japão ia ser tragado para dentro, a Austrália ia ser tragada para dentro com certeza. Muito embora não percamos, a gente não pode perder o seguinte fio da meada. A situação não acabou, a tensão continua crescendo e eu vou trazer alguns pontos aqui para vocês para a gente discutir justamente isso. Terceiro ponto, os exercícios chineses que estão acontecendo, que eu comentei com vocês ontem, foram iniciados na terça-feira. Os exercícios chineses podem ser o princípio de um movimento militar mais presente na região. Então, repito, os exercícios chineses podem ser o princípio de um movimento militar mais presente e contínuo na região. Um avanço sutil e gradual. Então, a China fez um movimento militar suave com operações,
que podem se tornar operações permanentes, não estou dizendo que vão se tornar, estou dizendo que podem se tornar. Pode ter exercícios mais frequentes, um pouco mais contundentes e assim por diante. Assim como ela fez movimentos econômicos, de sancionar empresas taiwanesas, de reduzir o envio, o negócio em torno de minérios de terras raras para a produção de chips e semicondutores. Então ela está fazendo movimentos muito mais sutis, que não estão ganhando noticiário, como a China estrangula Taiwan, China cerca Taiwan. Então a coisa está sendo um pouco mais cuidadosa nesse sentido. Ao mesmo tempo em que a China responde suavemente, ela não fica no centro, na alça de mira, para ter aquela propaganda anti-China, porque a resposta dela deixou muito mais em evidência os Estados Unidos. Deixou em evidência a Nancy Pelosi, na verdade, como uma figura irresponsável, tanto é que a própria Casa Branca fez questão de tentar se desvincular da imagem dela. Muito embora a gente saiba que nos bastidores todo mundo ali age junto. Porque o episódio foi uma tentativa de provocação e de resposta truculenta da China. Quarto ponto, a China cancelou um evento diplomático com o Japão por causa do episódio da Nancy Pelosi e por causa da forma como o G7 se comportou apoiando a conduta da Nancy Pelosi. Logicamente que o G7, que é os Estados Unidos e a sua corte de puxa-sacos, vão apoiar a manobra da Nancy Pelosi no auge da tensão, não vão se posicionar a favor da China porque logicamente seria um risco muito grande. Mas depois da visita da Nancy Pelosi a Taiwan, vários setores políticos dentro dos membros do G7 não estão gostando muito da visita da Nancy Pelosi. Tanto é que eu estou discutindo justamente isso com vocês aqui. Só que a China não gostou da conduta pública do Japão. E não gostando, ela cancelou um evento diplomático com o Japão. Então, o cancelamento do evento entre China e Japão é preciso observar isso. Diga-se de passagem, a gente tem que ficar de olho nessa relação China e Japão e na relação China e Austrália. Porque o atlanticismo vai tentar arremessar a Austrália e o Japão contra a China, e é o que está fazendo. Tanto é que está armando a Austrália até os dentes naquela parceria chamada AUKUS, que são as iniciais de Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, as iniciais em inglês, e estão deixando o Japão avançar no seu projeto militarista. Então, logicamente, estão preparando a região para um confronto. Então vamos sempre observar essa coisa, Japão, Austrália e China. A Coreia do Sul, mas eu acho que o Japão e a Austrália estão num movimento mais contundente em direção a um período de hostilidade maior. Agora vamos falar um pouquinho sobre os artigos, ou melhor, os artigos não, o artigo do Atlantic Council. 2 pontos, o quinto e o sexto ponto sobre esse artigo. Quinto ponto. O artigo do Atlantic Council critica o fato de Nancy Pelosi ter acelerado a possibilidade de conflito em 2 frentes. Tem um conflito que acontece na Ucrânia, e que os norte-americanos estão bancando, logicamente, estão bancando esse conflito na Ucrânia contra a Rússia. Então seria o quê? Aquilo que eu sempre falei, é a OTAN contra a Rússia no território ucraniano. Então, OTAN contra a Rússia no território ucraniano, utilizando a Ucrânia para fazer uma guerra por procuração, mas bancando um conflito. Esse conflito não acabou e o movimento da Nancy Pelosi poderia ter acelerado a abertura de uma segunda frente, que é um tema complicado, porque não existe consenso na política norte-americana, na política interna norte-americana, de que isso é um bom negócio. Muitos setores criticam muito essa abertura excessiva de frentes de combate, frentes de luta, porque isso tem um custo político enorme, um custo geopolítico, um custo militar e um custo econômico, justamente num cenário de crise econômica nos Estados Unidos. Então, isso sem contar a possibilidade de perder todos os frontes. E isso virá um constrangimento generalizado, maior ainda do governo Biden. E dos Estados Unidos no geral. Então, não há consenso de que ficar abrindo frente em todo lugar seja um bom negócio dentro da política norte-americana. E o artigo do Atlantic Council traz essa questão. A abertura de frontes excessivos foi um problema. A Nancy Pelosi expôs os Estados Unidos a esse risco. E muitos setores políticos iriam criticar pesadamente a abertura de mais um fronte de luta em Taiwan, quando o da Ucrânia já está uma complicação completa para o atlanticismo. Sexto e último ponto. O artigo do Atlantic Council teme que sanções da China contra Taiwan dificultem a vida do atual governo taiwanês. Repito, o artigo teme que sanções da China dificultem a vida do atual governo taiwanês, que é um governo próximo aos Estados Unidos. Então, essas sanções que a China está impondo ao governo taiwanês pode gerar uma crise dentro de Taiwan e acabar destruindo o capital político desse atual governo. E isso repercutir muito mal
porque é um governo que tem boas relações com os Estados Unidos. Até porque, inclusive, o artigo cita eleições em Taiwan e a repercussão dessas sanções contra a China nas eleições de Taiwan. Então eu preciso observar a coisa desse modo também. Sugiro que leiam o artigo. Vai lá, o artigo está lá no canal do Verdade Concreta no Telegram, dá uma lida no artigo e tira as tuas conclusões a respeito do artigo. Eu trouxe aqui as minhas. Tem muita coisa que eu não trouxe para cá. Tem coisas que eu achei não tão importante. Logicamente tem muita propaganda atlanticista, ali tem muita demagogia, muita gororoba ali no meio que é só propaganda. Eu digo propaganda ideológica mesmo. Então eu limpei a propaganda ideológica e separei os pontos que eu achava mais interessantes, mas tem outros pontos ali a serem explorados. Tem alguns pontos que tentam ver de maneira positiva, mas sempre dentro da maneira positiva que o artigo tenta ver. O movimento da Nancy Pelosi há uma crítica. Há uma crítica implícita também no artigo. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal? Quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, o apoio financeiro que vocês dão aqui, não haveria esse trabalho todos os dias. Pode apoiar pelo Apoia-se, que é uma plataforma que permite apoio por boleto ou por cartão. O link do Apoia-se está na descrição aqui embaixo. É www.apoia.se/Verdade Concreta. Ou pode ajudar pelo Pix. A chave Pix é uma chave de e-mail, está aqui na descrição também, e eu te digo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com. Ajuda sempre no valor que quiser, não coloco nenhum valor mínimo, nenhum valor máximo, é uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.